Oi, eu sou a professora Raquel Bione de português, trabalho na Escola República de Portugal e hoje nós vamos falar sobre conto. O conto é uma narrativa literária curta, escrita em prosa, que envolve tempo, espaço, enredo e personagens. Os maiores contistas, ou melhor, os mais conhecidos contistas, são Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato, Luiz Fernando Veríssimo, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles e Machado de Assis, que é aparentemente o mais conhecido de todos eles. A estrutura do conto, ela é fechada e ela também é objetiva. Por quê? Porque dentro do conto há apenas uma história e um conflito. Por isso, o conto ele tem como característica ser uma narrativa curta. Além disso, como estrutura do conto, nós temos introdução, desenvolvimento e clímax. Dentro do clímax aparece o epílogo, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, a introdução, ou melhor, na introdução é quando nós, leitores, passamos a ter conhecimento dos personagens, da história, do espaço, do tempo. É na introdução que tudo se apresenta. Daí vem o desenvolvimento. No desenvolvimento, a maior característica é o diálogo. Todo conto tem como característica principal a presença do diálogo. É através dele que o conto ele vai se desenvolvendo. E o clímax, que é a conclusão, que é o final, que é o desfecho da narrativa. Os elementos do conto são: a gente tem o espaço, o tempo, o foco narrativo, nós temos personagem, diálogo e epílogo. Para começar, a gente vai falar sobre o espaço. O espaço, gente, é o local aonde a narrativa será desenvolvida, é onde o conto acontecerá. Pode ser numa casa, numa praça, pode ser numa rua, pode ser num quarto, por exemplo, mas é onde a narrativa vai acontecer. Depois a gente tem o tempo. O tempo ele pode ser psicológico e ele pode ser cronológico. Cronológico é o tempo real, é o tempo verdadeiro mesmo, que se passa no momento em que o conto é narrado. O tempo psicológico faz parte das lembranças e do sentimento dos personagens, ou melhor, de apenas um personagem, se for o caso. O foco narrativo trata-se dos tipos de narradores que são presentes no conto. Então a gente tem o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O personagem é aquele que participa da história. O narrador observador é aquele que somente observa. É como se ele estivesse observando tudo de uma janela distante da situação, observando todo como se estivesse assistindo um espetáculo. E o narrador onisciente é aquele que conhece todos os personagens e conhece a história também. Conhece tudo a respeito da história, além dos personagens. Os personagens, nós temos personagens principais e personagens secundários. O diálogo, como eu disse antes, é característica marcante no conto. O conto ele precisa ter o diálogo. E por final, nós temos o clímax, ou melhor, o epílogo. O epílogo é uma característica presente no final do conto, ou seja, no clímax, que é o ponto alto. Então, o que é o epílogo? É quando, por exemplo, o segredo é revelado, quando o mistério é descoberto e tudo passa a ser entendido, tudo passa a ser esclarecido no epílogo, que é o final do conto. Os contos eles podem ser divididos em vários tipos. Nós temos contos realistas, contos populares, contos fantásticos, nós temos
contos de terror, contos de humor, contos psicológicos, contos de fada, deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nenhum, contos infantis e os contos eróticos. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles e aí depois eu vou ler um trecho de um conto muito interessante do Machado de Assis chamado Missa do Galo, mas eu vou ler um trecho bem pequeno para a videoaula não ficar muito longa, tá bom? Então os tipos de contos. Contos realistas são contos que passam na vida real e faz com que o leitor se identifique ou identifique o tema do conto como algo presente no seu dia a dia. Os contos populares são histórias curtas que são construídos no imaginário popular. Temos os contos fantásticos, que são os contos maravilhosos, né? Que são aqueles contos que tratam sobre temas irreais, ou seja, assuntos que não têm a ver com a nossa realidade, com o nosso dia a dia. Trata também sobre o sobrenatural. Os contos eróticos utilizam o erotismo como forma de escrita. Contos de terror, ele não somente tem o objetivo de nos assustar, de nos colocar o medo, mas também de fazer com que nós tenhamos o sentimento de surpresa em relação a coisas reais que acontecem, como por exemplo, catástrofes, tragédias, doenças, crimes, diferente do que a gente pode pensar, porque você vê lá um conto de terror, você pensa, eu vou me assustar porque o assunto é o tema macabro, mas não, ele nos coloca esse sentimento de surpresa em relação a temas da realidade. Temos também os contos de humor. O conto de humor, ele utiliza características da fala, do discurso. O autor, ele se utiliza de mecanismos linguísticos como figuras de linguagem para nos causar a diversão, para nos causar, nos despertar, o riso. Contos infantis, utiliza a linguagem que chama a atenção das crianças. Contos psicológicos, ele se passa na mentalidade, na imaginação do personagem. E os contos de fadas são narrativas que possuem personagens antigos, medievais, personagens folclóricos, como por exemplo fadas, gnomos. E a ideia de todo conto de fada é, ao final dele, trazer uma história, dar uma moral para o final desse tipo de conto. Então agora eu vou ler para vocês um trecho, alguns trechos de um conto do Machado de Assis chamado Missa do Galo. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com vizinhos irmos à Missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro meses antes a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assobradada à Rua do Senado, com meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. Costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Agora eu vou lá para o final, tá? Os minutos voavam, ao contrário do que costumam fazer quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Eram os passos no corredor que ia da sala de visitas à de jantar. Levantei a cabeça, logo depois vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Perguntou ela. Não fui. Parece que ainda não é meia-noite.
Que paciência! Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E espero que, mais do que isso, que vocês também tenham entendido um pouquinho da minha tentativa de passar para vocês o que é o conto, tá bom, pessoal? Obrigada!